digno de adoração, só Tu és, Senhor, esse ser tão maravilhoso, que, como diz a própria Bíblia, se despojou da sua glória, e vimos ela, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Como é bom saber que Ele foi até o fim pelo resgate da nossa história. Jesus, Ele veio para resgatar a nossa história. A nossa história era pregressa, a nossa história era comprometida. Quando compreendemos realmente que essa nossa história que era tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado, estava tudo completamente errado. E Ele foi para reescrever essa história. No nosso entendimento natural, apenas pelo nosso intelecto, não dá para alcançar todo esse plano arquitetado por Deus. Porque o plano do Calvário é um plano sobrenatural. O plano do Calvário é algo assim que transcende a mentalidade e o intelecto humano. Muitos não entendem por que Jesus fez o que fez e Deus deixou com que acontecesse. Porque, na verdade, na nossa ótica limitada, é que Deus apenas cruzou os braços e deixou Jesus na podre. No nosso intelecto, apenas Deus, Ele não fez nada. Quando Jesus declara ali em Mateus 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus deixou Jesus padecer no Gólgota? Porque era um plano que essa nossa vã capacidade de raciocínio não consegue absorver. Esse plano do Calvário de salvação é a ideia de Deus para tirar os pecadores da eternidade perdida e realocá-lo na eternidade com Ele. Quando a Bíblia diz, Ele nos transportou das trevas, porque nós estávamos realmente em trevas, nada entrava de bom. Todas as nossas práticas, todas as nossas atitudes, as nossas ações, inclusive até os nossos pensamentos eram impuros, eram negativos, eram destruidores, eram preconceituosos, eram individualistas, eram simplesmente afastados da ideia que Deus tinha para cada um de nós. Então, esse plano do Calvário, que essa é uma ideia de eternidade, para tirar você desse caminho errado, para tirar você desse caminho do inferno, para tirar você desse caminho da morte. Quando Paulo afirma que nós devemos pregar a Cristo, crucificado, ele já está dizendo que é uma revelação. Cristo crucificado é uma revelação de Deus. Mas que revelação é essa? É uma revelação do amor. Diga amor. Amor não é paixão. Amor é mais do que paixão. Paixão é um interesse particular, pessoal, que alguém tem por alguém. Deus não se apaixonou simplesmente por você. Deus lhe amou. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga, Deus lhe amou.
Ele não se apaixonou por você, ele lhe amou. Porque o que você teria que dar de volta ou em troca para ele, nada, você não tem nada, nem eu tenho nada para dar para ele. Nós somos pó, somos cinza, nossos dias passam como um vento que bate e se foi. É lindo quando nós olhamos com carinho esse texto de João 3,16, mas é mais lindo quando nós olhamos para o João 3,17 e o 3,18, porque o 3,16 nós já estamos acostumados e parece que isso já não nos toca. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha só o que diz o 17. Coloca aqui para mim, querido, por favor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por ele. E aí o 18 é mais lindo ainda. Quem crê nele não é condenado. Quem acredita nele não é condenado. Porquanto aquele que já não acredita já está condenado. Porquanto ele não creu no sacrifício do Pai e no sacrifício maior do Filho. Porque quando ele nos oportuniza, ele abre uma porta para nós entrarmos e nós dizemos assim: ei, não quero não. Não quero isso para mim não. Dá para outro. Dá para o Eduardo, dá para o Johnny, dá para o meu pai, dá para a minha mamãe. Eu não quero isso. Nós estamos virando as costas para ele. Então, deixa aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O já está é um presente que, se não mudar, esse presente permanecerá para o futuro. Jesus, ele, quando veio ao mundo, ele se tornou escândalo para os judeus, porque ele veio para ser o oposto da lei. Jesus veio para cumprir a lei, mas para fazer diferente do que a lei estava dizendo. A lei simplesmente declarava para a pessoa não fazer, mas as pessoas não sabiam por que não deveriam fazer, e Jesus veio e disse: não, vocês não vão fazer, por quê? E ele começa a explicar o porquê que você não deve pecar. Então, ninguém na lei conseguia cumpri-la. E aí eu acho interessante, porque Deus levantou muitos homens durante o Antigo Testamento, como por exemplo Elias, um homem de Deus, Eliseu, um homem de Deus, Daniel, um homem de Deus, José, um homem de Deus, mas todos eram pecadores, eles não conseguiam cumprir a lei. Mesmo os homens mais santos da história do Antigo Testamento não conseguiam cumprir a lei. Então, tinha alguma coisa errada. Como é que Deus usava pessoas na terra, como Isaías, Jeremias e esses profetas que eu acabo de mencionar, e essas pessoas não eram salvas? Faltava alguma coisa. Mas o que faltava, dona Jéssica? Faltava Jesus, faltava o Cordeiro, faltava o sacrifício do próprio Deus. Então ele se torna escândalo para os judeus, porque os judeus pensavam com a mente da lei, apenas com a mente da ordenança. Eles não pensavam com a lente da misericórdia, com a lente do amor. Então, para eu entender, dona Natália, o que Deus fez através de Jesus, eu tenho que procurar entrar na mente de Deus, na visão de Deus, no que Deus realmente estava pensando quando Ele
ali através daquele anjo dizendo a Maria: olha, de ti nascerá um. Mas como vai nascer se eu não conheço o homem? Não te preocupa, porque a presença do Espírito Santo te cobrirá. Ela não compreendia, porque nós não conseguimos compreender. Você sabe por que você passa tanto tempo longe de Deus, peca tanto lá no mundo? Muitos aqui até passaram o carnaval na folia. Sabe por que você faz isso? Porque você ainda não compreendeu o sacrifício do Calvário. No dia que você compreender o sacrifício do Calvário, tu não vai crucificar Jesus de novo no carnaval. Jesus, ele cumpre na lei, absolvendo o seu pecado e trazendo uma nova doutrina, não mais da lei, mas uma doutrina da graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, crer. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém possa se gloriar. Não é vamos dizer, um sacrifício seu, é um sacrifício dele. Eu não estou falando de você, eu estou falando dele. De quem? Do Calvário, daquele que morreu no Calvário, daquele que morreu no Gólgota, daquele que morreu no lugar chamado a caveira, porque ali era sinônimo de morte. Então a maioria de nós, além de não conseguir cumprir, não vou nem dizer a maioria, já vou dizer todos nós, além de nós não conseguirmos cumprir a lei, que era uma lei de Deus, a gente não consegue cumprir nem a lei que nós fazemos dentro da nossa casa. Nós somos expert em fazer leis. Fazer lei, o líder às vezes faz uma lei que não está na Bíblia, o pai faz uma lei que não está na Bíblia, a mãe faz uma lei que não está na Bíblia. Ela diz: menino, não pega no celular, menino, não fica o dia todo no celular, menino, não faz isso. Ela cria uma lei que ela nem mesmo cumpre a lei que ela cria. Como é que você vai cobrar algo que você não dá? Como é que você vai querer um exemplo que você não libera de si mesmo? É por isso que a lei não funcionou, Eduardo. A lei não funcionou porque as pessoas não eram capazes de cumprir a lei. Mas quando as pessoas não são capazes de cumprir a lei, hoje em plena graça, existem pessoas que não querem mergulhar na verdadeira graça. Viram as costas para o Cordeiro, viram as costas para o Calvário, viram as costas para o Espírito Santo, viram as costas para Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz: muitos há, dos quais digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Tem pessoas que começam a se tornar inimigas de Jesus, inimigas do Cordeiro, inimigas do Calvário, inimigas da graça, inimigas da fé, e elas não fazem mais nem questão de, tipo assim, esconder, elas escancaram nas suas mensagens, nos seus stories, nos seus reels. Se você entender esse projeto de Deus no Espírito, a sua mente será restaurada. E é claro, você vai alcançar o plano redentor do Senhor. Mas eu preciso conceber, eu preciso entender, eu preciso querer essa redenção. Eu não posso viver para Deus porque minha esposa quer que eu viva, meu pai quer que eu viva, minha mãe quer que eu viva. Não, você tem que ter experiência com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: está na hora de você ter experiência com Deus. Entender esse projeto no espírito e não simplesmente na alma. Porque quando, Rose, Deus fala conosco no espírito, a alma não nos sabota. Você sabia disso? Que você muitas vezes é sabotada pela sua alma. Você é sabotado pela sua alma. O seu espírito às vezes está clamando, está
energizado, mas de repente a alma lhe sabota. Sabe por quê? Porque você ainda não deixou que esse projeto tenha sido gerado no seu espírito. Você jamais será completo. O homem jamais será completo se ele não absorver o que Deus tem ministrado desde Gênesis capítulo 3 e versículo 15. O que diz lá? De ti nascerá a semente, que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente ali era o diabo. Não era a víbora, era o diabo. Porque Deus estava tratando com Adão e com Eva a queda que foi, vamos dizer assim, incentivada pelo próprio diabo. Assim como muitos foram incentivados a voltar para o carnaval. Assim como muitos têm sido incentivados a voltar para a bebida. Assim como outros têm sido incentivados para voltar para a droga. Da mesma maneira como muitos têm sido incentivados para voltar para a prostituição. Assim como muitos também têm sido incentivados a voltarem para a amante ou para o amante. Quantos têm sido cabeças de maus testemunhos? Porque a revelação do homem do Calvário também tem sido loucura para muitos da nossa geração. É verdade. Tem sido loucura para muitos dos que habitam na terra no século 21. Pois não há sedimentação bíblica no coração. Não existe mais uma sedimentação, algo sólido, aleluia, teologicamente na alma, na mente e no espírito. E esse entendimento desse plano, que é um plano maravilhoso, tem sido ofuscado pelos prazeres da vida. Romanos 5, versículo 12, diz: porque para isso sois chamados, para também Cristo, porque Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam não injuriava, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: você já entendeu que o teu pecado foi cravado na cruz? Você pode compreender que todas essas mazelas que você e eu cometemos, Ele absolve tudo no Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira. Os nossos pecados sobre a cruz, para que mortos para os pecados, diga morto para o pecado, diga morto para o pecado. Pergunta a pessoa: você está morto para o pecado? Ou você está vivinha da Silva? Mortos para o pecado. Isso é muito forte. Pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas que fomos sarados, porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem já voltou para o aprisco do bom pastor? Quem já voltou para o aprisco do bom pastor? Quem já voltou, levante a sua mão, aleluia. Quem já voltou, levante a sua mão e adora, glorifica, exalta, declara ao Senhor, aleluia: obrigado, Senhor, porque tu morrestes no Calvário a minha morte. E aí eu me lembrei daquele corinho, Elisete, acho que só quem conhece a Elisete. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Só as mulheres. Meu bom conduz. Só as mulheres. Sempre com ele eu andarei.
Só as mulheres. Sempre com ele eu andarei. Só os homens agora. Meu bom Pai, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Agora preste atenção. As mulheres vão cantar sempre e os homens vão cantar meu bom pastor é Cristo. Vamos lá? Vamos lá. Meu bom pastor é Cristo. Sempre, sempre. Vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Calmas águas, com ele eu andarei. De novo. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Todos, sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Se você quer andar com ele, se manifeste, querido. Aleluia. Porque ele decidiu andar com você. Jesus tem uma proposta, Rodrigo. Jesus tem uma proposta, Diego. Jesus tem uma proposta, Alice. Pegue na mão suada deste irmão e diga: Jesus tem uma proposta para você. Pergunte dele: qual é a proposta? Resgatar a sua história. Resgatar e salvar a sua vida. E refazer essa sua história. Nenhuma história aqui pode ser contada com a ausência do pecado. Todas as nossas histórias têm a presença de algo chamado pecado. Erro. Sabe, meu querido, o Calvário não é apenas para eu saber que Jesus morreu lá. Não. É o entendimento de que ele entregou a vida. Jesus entregou a sua vida ali. Aleluia. Ali para resgatar a minha. Aleluia. E o objetivo central do Calvário é salvar aquele que estava afastado, trazer para perto aquela e aquele que estava desgarrado. Nós éramos como ovelhas desgarradas, que não tínhamos pastor, mas ele disse: eu sou o bom pastor, e esse bom pastor, ele entrega a sua vida pela ovelha. Tem alguma ovelha aqui? Tem alguma ovelha aqui aleluia? Sem o Calvário, o homem não teria uma nova história. Sem o Calvário, a história do homem seria a mais falida, a mais decrépita, a mais terrível história registrada. Sabe, queridos? O Calvário foi a forma que Deus encontrou de pagar uma dívida. O Calvário foi a forma que Deus usou para pagar uma dívida do Éden. O Éden ficou para trás, mas o Calvário estava ali com uma oportunidade. A Bíblia diz que era, eu não gosto dessa expressão, mas a Bíblia diz que era amaldiçoado todo aquele que era pendurado no madeiro. Porque a maldição era para a morte, a pessoa iria morrer, não tinha jeito. Se fosse levantado no Calvário, ela morreria. Ela só seria, o corpo só seria descido ali da cruz depois que a pessoa morresse. E a prova disso, você sabe, os soldados foram lá confirmar se Jesus estava morto ou não. Eles pegaram a lança e furaram o seu lado. Não tinha mais sangue para escorrer, só escorreu água. E eles confirmaram: ele está morto, pode descer. Pode descer o corpo. Então,
As pessoas que subiam no madeiro, as pessoas que subiam no Calvário, não desciam de lá vivas. Jesus subiu ao Gólgota, aleluia, sabendo que ele não desceria vivo. Mas não é muito fácil entender isso. Você está dizendo, não, eu estou entendendo tudo, apóstolo. A pergunta é, porque quando a gente olha para o Calvário, nós não achamos alegria, nós só achamos tristeza. Por que muitas das vezes nós temos dificuldade até de ver uma cruz? Talvez você não tenha mais dificuldade de ver uma cruz, porque você já se acostumou como um símbolo do cristianismo. Mas eu quero lembrar que o símbolo do cristianismo, no primeiro século, não era a cruz, era um peixe. Você sabia disso? As pessoas se identificavam não com uma cruz, mas com um peixe. Eu pergunto, você guardaria uma arma que tivesse sido um instrumento para matar um filho, um pai, uma mãe, um marido ou uma esposa? Você guardaria? É claro que não. Nós não guardaríamos, porque era um sinônimo de morte, mas porque quando nós olhamos para a cruz, a gente não vê só morte, nós conseguimos encontrar redenção. Quando você olha para a cruz, você não vê apenas com uma arma de morte, uma arma para matar, uma arma para destruir, uma arma para eliminar um ser humano. Você olha para a cruz e diz, aleluia, ali aconteceu a minha redenção. Mas se você olha para a cruz e você não consegue ver isso, você não consegue sentir isso, é porque simplesmente isso já não significa para você salvação, redenção, libertação, cura. A ideia de Deus era exatamente que o homem voltasse para Ele, e a forma que Deus encontrou para você voltar para Ele é você ir para a cruz. É através do sacrifício, aleluia, para que nós possamos passar a ter acesso a Ele, e através desse sacrifício voltarmos ao Pai. Porque nós abandonamos o Pai. Nós abandonamos pelo caminho do mundo, nós abandonamos pelo caminho da droga, nós abandonamos pelo caminho da prostituição, nós abandonamos virando as costas para Ele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, 20, 21, 22 e 23, não vou ler tudo, mas só para você ter uma ideia, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Você não pode andar no velho caminho, Deus te chamou para andar no novo caminho, e o novo caminho é o Calvário, o novo caminho é Jesus, o novo caminho é Ele, aleluia, e Yeshua, o Redentor, aleluia, o amado da minha alma, o amado do meu. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que tem uma passagem aqui dentro desse texto que diz bem assim: pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa, vamos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu, fiel é aquele que nos prometeu. O Senhor prometeu para você vida com abundância, e Ele vai entregar para você vida com abundância, aleluia. O Senhor prometeu um novo e vivo caminho, e Ele já entregou um novo e vivo caminho. Não volte para o caminho velho que você andava. Deus, aleluia, nessa infinita graça, Ele nos proporcionou, Anderson, aleluia, a bênção de nos tornarmos novamente seus filhos, como diz em João 1,12. Coloca para a gente aqui João 1,12, o Evangelho. Ele nos devolve o título
e passamos a existir novamente, aleluia, como filho de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que vivem o verdadeiro cristianismo, aqueles que não renunciam à sua cruz. A Bíblia diz: aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você está proibido de largar a tua cruz, e não importa quem ela seja, aleluia, a tua cruz tem que ir até o final, porque cruz maior ele levou até o Gólgota, pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Será que você recebe? Se você recebe, meu querido, não fique calado, se manifeste com alegria, porque a graça se manifestou na tua direção. Então esse projeto não poderia ser só uma ideia, seu Túlio. Esse projeto não era só uma ideia. Deus teve uma ideia, mas ele precisava executar com sacrifício. Sacrifício que você não tinha coragem, e nem eu, de realizarmos. Mas ele encontrou alguém corajoso. Deus encontrou alguém corajoso. Quem há de ir por nós? E Jesus se apresentou: diga, eu vou. Eu vou salvar o Mário, eu vou salvar o Lucas, eu vou salvar o Andrew, eu vou salvar o Marlon, eu vou salvar o Vanilson, eu vou salvar o Eduardo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: então, meu irmão, coloca teu coração na presença dele, porque ele veio salvar, resgatar você e sua vida, aleluia. Então, aleluia, não vire mais as costas para ele. Ele disse: eu vou. Mas essa história não tem beleza. Por que não tem beleza? Porque ela fala de morte. Uma história dessa não tem beleza, ela tem propósito. Você está entendendo? Ela não tem beleza. Ela não é um conto de fada, Walter. Ela não é um conto de fada, querido. Ela não tem beleza. Ela tem propósito. De não deixar você descer para o inferno, de fazer você, aleluia, subir para o céu. Esse é o propósito. O propósito do Calvário é esse: é não permitir você descer para o Hades, é você subir para a presença dele. Então, quando eu não conheço essa cruz, isso passa desapercebido. Quando eu não conheço a cruz, eu passo a não ter esse direito, porque eu não conheço. Mas o direito existe. Mas se você não souber o seu direito, você não toma posse dele. Tem um corinho que eu cantei muito e toquei muito. E ele diz bem assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que ele tem para dar, e nada mais nos existirá. Declare comigo: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então diga para a pessoa linda que está do seu lado, diga: não tema o mundo e nem o que no mundo está. Aleluia, maior é o que está em nós, e o que está em nós se chama Jesus Cristo. Aleluia, o unigênito Filho de Deus. Será que você pode dar, aleluia, uma linda e forte salva de palmas para ele? Ele é maior. Nós precisamos aprender, dona Cida. Precisamos aprender de uma vez por todas que Deus facilitou a nossa vida complicando a de Jesus. Você sabia disso?
Jesus descomplicou a tua vida, Emily. Deus descomplicou a tua vida, Emily, complicando a vida dele. Porque nessa história alguém tem que padecer. Nessa história alguém tem que sofrer. Nessa história alguém tem que pagar o preço. Mas eu volto até com uma lembrança agora da última rede de jovens que o Marcelo ministrou aqui. Falou daquele indivíduo que disse que não pediu para Jesus pagar esse preço. Mas você não deve nada a ele. Ninguém deve nada a Jesus. Mas quem é grato é grato. Então, quando Deus complica a vida de Jesus, Ele descomplica a tua. Mas de repente você quer complicar novamente. Irmão, não está tudo bem. Vai te meter em bronca para quê, mano? Ei, não está bem, tu não está casado, tem uma mulher, você não está casada, tem um marido, você não está casado, é solteiro, está tudo bem, então continua solteiro. Está tudo certo, está beleza, está maravilhoso. Tu vai se complicar para quê, meu irmão? Se Jesus já sofreu para descomplicar a tua vida. Mas eu sou solteiro, eu quero casar, então casa de uma vez por todas e para de estar futricando a mulher dos outros. O marido da outra. Facilita você, mas complica ele. Mas ele disse, não tem problema. Aleluia. Não dá para passar o cálice? Pai, se possível, passa de mim este cálice. O pai disse, não é possível. Então, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele decidiu morrer por você. Aleluia. Pegue na mão suada deste irmão que está ao lado e diga, aprenda, ele morreu por você. É uma mensagem dolorosa, mas é uma visão pós-calvário gloriosíssima. Porque quando você sai da cena do Calvário, e é aí que está a chave da vitória. Porque você que assistiu aquele filme do Mel Gibson, você percebe que o diabo está rindo quando Jesus está sendo preso. Aquele filme de Jesus, aquele que matou um bocado de gente no cinema, alguns infartaram. Foi assim um processo de sofrimento tão grande que pessoas infartaram no cinema, foi verdade. Pessoas morreram dentro do cinema. E quando Jesus estava sendo preso, levado ao Calvário, o diabo estava rindo, porque a morte para o diabo era a vitória. Você consegue entender isso? Ele não conseguiu vencer Jesus no deserto, nos 40 dias de jejum. Ele não conseguiu desviar Jesus na vida. Então, ele achou que Jesus tinha sido derrotado no Calvário. Mas Jesus já tinha dito, e parece que ele não entendeu. Ninguém toma a minha vida, eu a dou, eu a entrego. Então não foi Judas necessariamente que entregou Jesus para a morte, ele se doou. Foi algo voluntário, diga voluntário. Diga algo voluntário. O problema, querido, que esse algo voluntário gerou um choque, o Gólgota, ele gera um choque tão grande que nós não podemos mais olhá-lo dessa forma, porque o Gólgota foi um caminho para chegar à maior das vitórias, a vitória de todos os tempos, a vitória do
antes de Cristo e a vitória do depois de Cristo, a vitória que transcende o planeta Terra, a vitória, aleluia, que foi a ressurreição, aleluia. Quando eu ver Jesus na ressurreição, eu contemplar Jesus na ressurreição, eu vou ver um reinado de glória, porque a grande dor do Calvário se torna a maior alegria da igreja. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscita, declarando: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Para muitos, Vanilson, Jesus continua morto, por isso que fazem o que fazem. Porque o morto você pode falar mal, né? É verdade? Você fala mal. Ah, esse cara não valia nada. Está morto. Essa mulher nem prestava, graças a Deus que morreu. Não é tua mãe? Não é teu pai. Você dá graças a Deus. Só que Jesus não está morto. Quem vai para Sapucaí, quem vai para a arena, quem vai lá para o Parque do Ingá tripudiar sobre Jesus, está cometendo um grande engano, porque Jesus não está morto. Ele está mais vivo do que você. Você não está entendendo, Jesus está mais vivo do que eu e você aqui juntos. Ele está vivo. Isso consolida qualquer processo de Deus. Aleluia. Isso consolida qualquer plano de Deus. Ele está vivo e você está com o caminho aberto para entrar, aleluia, na presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Quando ele ressuscitou, ele trouxe a chave, ele trouxe o caminho, ele trouxe, aleluia, a vida consolidada nele, porque nem morte mais pode contê-lo. O inferno não pode contê-lo. Os inimigos não podem contê-lo. Os romanos não puderam contê-lo. Os sacerdotes judeus não puderam fazê-lo. Porque ninguém detém o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o mesmo Cordeiro que pode tirar o seu pecado hoje. Então, quando você vê uma cruz, não fique atormentado. A visão da cruz não pode mais atormentar o ser humano. A visão da cruz é a visão da vitória completa, aleluia, na consolidação da ressurreição. Sabe, meu querido, o nosso destino não teria nenhum sucesso sem o Calvário. E nós não podemos subestimar a ressurreição. A ressurreição não é menos importante do que o Calvário. Não teria sentido a salvação, a redenção de Cristo, sem essa ressurreição. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar a Páscoa. Diga Páscoa. Que Páscoa não é ovo, não é chocolate, não é café, não é comida. Páscoa é libertação. Páscoa, aleluia, é saída, êxito do Egito. Você saiu do Egito. Não volte mais para lá. O Egito não te cabe mais. Abraão desceu ao Egito, não se deu bem. Isaac, seu filho, desceu ao Egito e não se deu bem. Posteriormente, o filho de Isaac, Jacó, desceu ao Egito e não se deu bem. Mas como não se deu bem? Não se deu bem. Ficou lá encarcerado a sua geração, ou a sua descendência. Tiveram que padecer 430 anos. Isso quer dizer o quê, apóstolo? É simples, querido. Quanto mais você desce ao mundo, mais prisioneiro você fica lá dentro.
E eu quero encerrar. Quero convidar você para você ficar em pé. Qual é o teu destino? Você já parou para pensar qual era o seu destino? Nosso destino não seria nada bom se ele não enfrentasse o Calvário. E também não seria nada satisfatório se ele subestimasse a ressurreição. Hoje eu e você podemos desfrutar se decidirmos. Eu já decidi. Eu não sei você. Eu já decidi um novo destino. Eu já decidi desfrutar de uma vida diferente. Uma vida de sacrifício do Calvário. Uma certeza que eu e os meus descendentes, eles vão desfrutar, que é do fruto da graça. A graça que traz a redenção, a porta aberta, a porta escancarada de Deus. Deus escancarou a porta dos céus e disse: venham, venha a humanidade e entre. Mas eu não sei se você quer entrar. Eu só sei que um dia Noé pregou a palavra e ninguém acreditou. Mas depois que fechou a arca, todo mundo queria entrar. Eu só sei que Noé não pôde mais abrir aquela porta, porque os anjos do Senhor fecharam. Mas eu também sei que essa porta aberta hoje, ela não continuará no futuro. E se eu sei disso e não falo para você, seria uma estupidez minha. Mas olhem bem, isso não é para ofender, é só para despertar você. Mas se você sabe, porque eu estou falando para você hoje, e não sou só eu que estou falando, mas você já ouviu muito falar sobre esta palavra, que Jesus morreu por você e até agora você anda como aquele filho pródigo, dissoluto, fazendo qualquer coisa por aí. E Jesus continua dizendo: vem, eu estou de braços abertos, eu quero te receber. E você continua fazendo beijinho, continua dizendo: não, ainda não é hora. E eu afirmo para você, hoje, agora e já é o momento certo de você renunciar ao mundo e vir para o Senhor. Então, o seu destino pode estar traçado a partir de uma decisão que você toma. Você está dizendo: não, eu estou esperando em Deus. Está esperando o que, meu amado? Ele já fez, Ele já lhe amou, Ele já se sacrificou, Ele já enviou seu filho, o seu filho já pregou, o seu filho já morreu, o seu filho já ressuscitou, e agora apenas o que cabe é você receber Jesus como seu Senhor. Não existe outra palavra, aleluia. A Bíblia diz: não existe outro em quem nós devamos ser salvos. Jesus reafirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou, aleluia, o primeiro e o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Não tem outro, não há outro, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, se não for o nome de Jesus. Feche seus olhos. Não tenha dúvida, Jesus é o Filho de Deus. Não tenha dúvida, Ele é o único caminho que você pode trilhar. Não tenha dúvida, Ele é a única porta que, ao se abrir, chega ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sei, porque eu já estive no seu lugar. E no dia que eu estava no seu lugar, sentado, quando um homem
simples, de palavras rudes, palavras simples, mas com o evangelho nas mãos. E ele pregou a palavra, e eu só tinha duas decisões a tomar naquele dia: continuar o homem velho ou provar de um novo homem. Eu quero convidar você a se reconciliar com Deus. Eu vou orar já por eles, mas eu tenho certeza que Deus está falando. E eu quero lembrar você que quando Deus fala, a gente não rejeita. E não importa o que vai acontecer na frente, eu tenho que tomar a decisão que Deus está mandando eu tomar, e as coisas vão se ajeitando. Ah, mas eu estou todo assim. Não tem problema, venha como você está, não se preocupe. Não, mas não se preocupe com o que tem que fazer. Isso é um detalhe na sua vida. As coisas não acontecem simplesmente no apertar. Isso aqui não é mágica, isso aqui não é magia, isso aqui não é feitiçaria. Isso aqui é evangelho, é processo de transformação, que a vida toda o Senhor vai usar elementos, aleluia, para aprimorar a sua vida, ajeitar a sua vida, endireitar as suas veredas. Então eu desafio você agora, saia do seu lugar. Eu quero orar com você aqui na frente. Eu sei que Deus está tocando no seu coração, aleluia. Nós vamos cantar a última parte deste hino, e você vai ter a oportunidade. Nós vamos ter aqui 3 minutos para isso, e eu quero pedir nesses 3 minutos, querido, não perca a oportunidade. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha que maravilha, aleluia. Vem cá, vem aqui, Rodrigo, aleluia, aleluia. Repete, minha filha, repete isso aí. Há uma unção poderosa, há um poder de Deus nesse lugar. Não é poder meu, é poder do evangelho, aleluia. É poder do evangelho que salva, que restaura, que cura, que modela. Lugar em nome de Jesus. Amarrado está toda a fortaleza do diabo. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: saia, aleluia. Esta vida, ela tem livre-arbítrio, e agora Deus mudará a sua vida. Levanta a sua mão e declara: nós adoramos ao Senhor. Levanta a sua mão e declara: oh! Declara: obrigado, Senhor. A palavra de gratidão, apenas declara: obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado. Quão formoso, quão maravilhoso esse nome é lindo. Quão tremendo esse nome é fantástico. Quão poder esse nome tem, que transcende. A todos que estão ajoelhados, digam comigo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por se sacrificar, Jesus, pela minha alma. Eu sei que eu não mereço, mas eu estou muito feliz e agradecido ao Senhor. Escreve, coloca meu nome no livro da vida. Eu te peço, me perdoe. Eu sei o quanto eu errei. Declare ao Senhor: eu sei o quanto eu errei. Eu sei o quanto eu falhei diante do Senhor, mas eu estou aqui neste lugar. Eu vim para te adorar e te servir. Eu quero a força que vem de Ti para resistir e conseguir levar a minha cruz, para conseguir levar a minha vida no Teu princípio, na Tua palavra, te obedecer. Senhor, me ajude, porque eu sei, com a Tua ajuda, eu chegarei até aí.
No nome de Jesus. Obrigado. Que assim seja, Senhor.